A função STO cada vez mais se torna comum em inversores de frequência. O que é essa função, Johnny? É uma função de remoção de torque, tá? Save torque off. Simplesmente ele remove toda a função, toda energia que possa haver na saída do inversor de frequência. O que eu quero dizer com isso? Por que essa função é tão especial e por que ela não é igual simplesmente você utilizar um botão de emergência, por exemplo, no inversor de frequência? Nós já vimos várias vezes. Para aqueles que me acompanham há um bom tempo, já utilizamos inversores em várias aulas. Inclusive, nós já fizemos parametrização das entradas digitais e associamos a função de emergência às entradas digitais, correto? Já fizemos isso. Legal. Isso é uma possibilidade que os inversores, né, eles têm isso. A maioria, na verdade, tem essa função de emergência que você pode associar a uma entrada digital. Mas pensa bem, se você apertar esse botão de emergência e por algum motivo, o software do inversor de frequência computar isso, não computar na verdade, porque ele passa pela CPU, e se por algum motivo ele não computar, acredita ou não, a sua máquina, né, o seu inversor manterá energizado o motor. Poderá haver tensão na saída do inversor, mantendo um torque no motor. Isso não pode acontecer. Imagine que é uma parada realmente de emergência, onde a vida de uma pessoa está em perigo, né? Está em risco, e simplesmente isso acontece. Bom, pensando nisso, existem várias normas, algumas comissões, inclusive a Comissão Eletrotécnica, né, Internacional, estipulou algumas normas. E existem algumas normas que eu vou citar para vocês de forma para vocês conhecerem, saberem que existe, mas não é para decorar, tá? Isso é para saber que começou a definir melhor esse tipo de aplicação para inversores de frequência. E eu vou compartilhar na tela, talvez fique até melhor de vocês verem isso. O que é a função STO? Então, ou seja, é para garantir torque zero na saída no motor, tá? Basicamente é isso. É estipulado por algumas normas internacionais, ou seja, foi definido isso através de normas internacionais para a fabricação de inversor de frequência com essa função. Detalhe, não é somente inversores que têm a função STO. Então, vou escrever aqui, não é somente inversores que possuem esta função. Vocês estão enxergando bem aí, né? Servo drives também podem possuir. Por que isso, Jonei? Porque isso ainda não é padrão, não é norma que todos os equipamentos têm que ter. Então você vai encontrar muitos equipamentos, muitos inversores que possuem essa função e outros que não possuem essa função. É muito comum você encontrar inversores que são comercializados na União Europeia que possuem essa função. Isso simplesmente se torna um certo... como se fosse um certo padrão, tá? Para ser comercializado lá dentro, tá, tem que ter isso. Mas, pelo que eu sei, ainda não é norma que é aplicado a todo inversor de frequência. Então, não é à toa que você pode encontrar modelos de inversores de frequência que têm essa função e modelos que não têm essa função de STO, ok? O que é a diferença dessa norma? Isso aqui é uma parada monitorada. Ele faz com que o motor pare de forma monitorada. Ele tem uma segurança muito mais precisa no controle da parada. Na verdade, não é uma parada sem controle nenhum, né? Então, ou seja, é uma parada não controlada. O que é uma parada não controlada, Jonei? Se você apertar o botão de emergência, você não vai saber o momento exato que o motor vai parar. Simplesmente ele vai parar por inércia. Ou seja, é uma parada por inércia. Ó, quando vocês ouvirem falar de paradas não controladas, significa que é uma parada por inércia. Ou seja, quando você aperta e faz um desligamento do motor para parada por inércia, você não sabe o momento exato que vai parar o motor. Por quê? Porque ele vai depender da massa, da carga. Simplesmente é isso. Ele vai depender da inércia aplicada àquela carga. Se a inércia for alta, pode ser que ele demore mais para ser aplicada. Se a inércia for baixa, pode ser que o atrito mesmo dos rolamentos, das engrenagens, enfim, todo o sistema mecânico, o atrito mecânico, faça uma resistência e pare antes. É por isso que é uma parada não controlada. Isso já gera um sinal de alerta para vocês. Então, digamos que vocês configurem a função STO, que eu vou mostrar para vocês, tá? Em uma aplicação onde não pode haver parada por inércia. Que tipo de aplicação é essa? Alguém sabe? Alguém pode arriscar que tipo de aplicação que não pode ter parada por inércia, por exemplo? Que a parada deve ser controlada. E ó, você pode ver que essa função, ela requer entradas especiais, ok? Então, você está vendo que essas entradas aqui, ó, é até vermelha, inclusive, né? Você pode perceber que todo o board de comandos aqui é cinza, enquanto essas entradas aqui são vermelhas. E note que tem duas, né? Aqui está jumpeado, mas nós vamos abrir esse jumper aqui e nós vamos, sim, utilizar essas entradas. Esteira, bom, esteira pode ser que seja, ok?
Mas, ó, principalmente ponte rolante. Ponte rolante é um tipo de aplicação onde não pode haver parada por inércia. Por que eu fiz assim? Porque eu vou explicar alguma variação, tá? Uma pequena brecha que permite, sim, ser utilizado parada por inércia. Bom, por que não pode ter parada por inércia? Porque a carga acelera quando não há torque no motor. Então, se você tem uma carga que tem a característica de acelerar quando não há torque no motor, essa carga ela não pode parar por inércia. Ou seja, ela até pode parar. É a brecha que eu queria mostrar para vocês. Ela até pode parar, desde que ela tenha um freio mecânico. Ok? Então, por quê? Digamos que seja uma aplicação de ponte rolante, onde o nosso amigo Daniel falou aqui, por exemplo. Você está elevando uma carga e se você simplesmente apertar o botão de emergência, ele parar por inércia, a carga ela simplesmente pode despencar ou pode deslizar. Tem aplicações onde deslizar tá tranquilo, tudo bem, pode deslizar, o freio mecânico vai atuar, e tem aplicações onde não pode de jeito nenhum deslizar, ok? Um pequeno caso, por exemplo, em 2018 eu fui fazer um estudo, um comissionamento de um inversor de frequência de grande porte, se não me engano era de 150 CV, tá? Para uma ponte rolante que elevava transformadores de alta potência. Então, imagina aqueles transformadores para subestações, aqueles transformadores maior que essa sala aqui, sim, eram aqueles tipos de transformadores. E o negócio era muito pesado, aquele tipo de massa, aquele tipo de situação, por exemplo, não podia sequer deslizar, porque, veja bem, tem pessoas ali trabalhando, e em uma dessas ele simplesmente, qualquer meio centímetro, 5 centímetros aí, por exemplo, pode ser fatal, dependendo da base, da superfície, de qualquer, da onde estiver a situação, ok? Então, ou seja, aplicações onde a tendência da carga é acelerar com a falta do torque, né, no motor, isso você tem que prestar muita atenção na utilização dessa função. Você tem que simplesmente configurar o seu freio mecânico para ser um atuador, né, para atuar de forma rápida. O Thiago falou, esteiras também cabe nessa situação. A esteira, desde que esteja em aclive, por exemplo. Né? Se ela estiver em aclive parada por inércia, ela simplesmente vai acelerar também, porque a carga vai fazer com que haja uma força ali em sentido à gravidade. Tá? Então, essas são algumas observações que vocês devem ter na hora de utilizar essas entradas.